Manuela, vem cá! Alô? Olá. 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 Olá, Paula e Paulo. Olá, Luísa. Olá, Bárbara. Oi, Luísa, estavas a ficar estressada, não era? É que eu recebi aqui umas encomendas de última hora, mesmo agora nos últimos 5 minutos, e tinha que estar a registar, e a Kelly está só a testar o som. Portanto, aguardem só um bocadinho, por favor. Tudo bem, Paulo? Eu fiquei com receio de ter confundido o fuso horário. Pois é. Está sem vídeo, sabes? Pois. Estou sem vídeo. Desculpa. Ok, já está agora. Olha. Então, diz. Muito bem. Muito bem. Sabes que eu preparei um chá porque aqui está tanto frio que eu pensei, eu não tenho. Pois não, já. Um chá de Natal. Eu tenho cachaça, caipirinha também. Olá, sim, boa tarde. ótimo, Scott. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Conseguem ouvir o som do vídeo? Ainda não. Não. Do vídeo? Não. Eu não sei se me estás a ouvir, eu sou a Teresa Coceiro, estás-me a ouvir? Sim. Sim, Teresa, olá. Olá. Teresa, olá. Canducha, já estás aí? Como está o som do vídeo agora? Não, Kelly. Não. Você está de fone? Não, eu tirei o fone. O que é que poderá ser? Pois. Kelly, só se tu ou envias o link a cada pessoa. Sim. Vamos testar agora que eu mudei ali a configuração. Ok. Como é que está o som agora? Funciona, Kelly. Ótimo. Agora eu vou botar o fone de ouvido para saber se ele vai funcionar também. E aí, com o fone de ouvido, a minha voz fica melhor Agora a minha voz com o som de vídeo, como está? Agora está. Ótimo, então. Bem-vindos ao Rio de Janeiro, a cidade do caos, cidade de constantes reconstruções, destruições, desconstruções e construções históricas. A zona portuária conhecida desde muito tempo por não somente ser a cidade olímpica, mas ser cidade do caos. Rio 40 graus, cidade maravilha. E aí, começamos então aqui a nossa experiência na zona portuária
falando de gentrificação e reconstruções. Bem-vindo a todos. Todos podem me ver? Sim. Maravilha. Como vocês podem ver, gente, meu nome é... Eu estou compartilhando a minha tela e não consigo ver o rostinho de vocês. Então, vou sentir saudade, mas nós vamos começar uma experiência agora, onde ela vai ter um nível leve de interação e no final a gente vai reservar um momento para perguntas e respostas, tá? Vou ficar aqui de olho no bate-papo para ver se algumas perguntas vão rolar de vez em quando, em alguns pontos de parada específicos. E gostaria de me apresentar. Meu nome é Kelly Tavares, sou guia da herança africana aqui no Rio de Janeiro. Promovemos várias experiências através da Rio Encantos. E fico muito feliz de estar vendo vocês aqui. Muito obrigada aos parceiros, à Mushima, grande apoiadora, ao Café Épico, e também a todos aqueles que vêm me ajudando a promover esse trabalho. No momento difícil de pandemia, a gente está tendo que se reconstruir, se reinventar, utilizar muito da nossa garra, da nossa criatividade, da nossa positividade para encontrar novas formas de seguir trabalhando e contando as nossas histórias. Bem, estou muito feliz, a gente fica sempre muito emocionada de contar histórias, de fazer aquilo que a gente gosta. E nós iniciamos aí um vídeo falando sobre o caos. Vocês vão ver um pouco desse caos nessa história e como que essa cidade se constrói e reconstrói com base em várias relações políticas, sociais e culturais que a fazem ser o que é. Maravilhosa, apesar de tanto caos. Já estou vendo que tem comentário fervendo aqui, hein? Acaso tem alguma pergunta também, se a Bárbara puder me ajudar aí, trazendo as perguntas, ou o pessoal ligar o microfone na hora que quiser fazer pergunta, fiquem completamente à vontade, viu, pessoal? Para fazerem as perguntas que vocês quiserem. A gente aqui, nós estamos posicionados neste mapa, bem na cidade do Rio de Janeiro. O vídeo que tinha aqui, ele é o vídeo que eu já passei para vocês separado. Como às vezes dá esses probleminhas tecnológicos, a gente tem plano B, plano C, e acaba que as coisas dão certas. Ah, tá. Agora tem uma coisa, caso caia aí a experiência, espero que isso não vai acontecer, a gente tem um outro link do Zoom também, tá? Bem, Bárbara, se você puder, inclusive, compartilhar esses links sobressalentes do seu Zoom aí no bate-papo para o pessoal acompanhar, eu recomendo o pessoal acompanhar, copiar e colar o link que a Bárbara vai colocar no bate-papo, porque aí se acontecer algum problema aqui, aí a gente vai acender pelo link que a Bárbara colocar, tá bom? Mas espero que nada vai acontecer de problemas de internet. Agora com a partilha do ecrã, Kelly, não estou a conseguir sair daqui com a partilha do ecrã, espera aí. Sim, agora já está, pronto. Que bom. Então aí estamos, América do Sul, Brasil. Para quem está em outros países lusófonos, gostaria de saber quem que vem de onde aqui, só para ter uma ideia. De onde? Podemos falar? Sim, por favor. Então, nós estamos em Sintra, Lisboa. Sintra. Opa, então vamos chegar aqui no mapa. Vamos lá. Estamos ali, perto de Lisboa, Sintra. Onde mais? Figueira da Foz. Figueira da Foz. Ah, lá estive também, Figueira da Foz. Aqui mais a norte de Portugal, maravilha, perto de Marisa. Visitei o Rio pela primeira vez há um ano. Estou muito contente de revisitar. Ah, que bom, maravilha. Maravilha, gente. Alguém mais? Eu sou americano. Americano, Scott. Eu moro ao norte de Boston agora. Ah, ok, so there you go. Mas eu era estudante de intercâmbio na Bahia. Maravilha. E também eu morava muitos anos. Ainda tenho piso, apartamento aí em Salamanca, Espanha. Ah, tá. Então, aí, já temos aqui, muito obrigada, já temos aqui Europa,
Estados Unidos e Rio de Janeiro representado. Então, vamos agora voar e chegar na cidade do Rio de Janeiro, que você pode chegar tanto pelo Santos Dumont quanto pelo Aeroporto Internacional, pegar o VLT, que agora está aqui na cidade, que foi implementado na época das Olimpíadas, e vamos fazer o percurso na zona portuária do Rio de Janeiro. Aí está. No nosso mapa, todos os pontos que nós vamos visitar já já. Então, vou diminuir, não vou ver vocês por um tempinho. Vou sentir saudades, mas vamos que vamos. Então, vamos lá. Para a gente começar, já temos aqui uma outra pergunta e resposta, que é uma máxima que eu uso na minha vida, que é o seguinte: tem uma palavra Gunibanto, uma palavra Ashanti, que é de Gana, do povo de Gana, que significa vá ao passado e pegue aquilo que lhe pertence. Essa palavra tem uma concepção de voltar ao passado histórico para entender melhor o seu presente e reconstruir o seu futuro. Essa palavra significa A, Adinkra, B, Sankofa ou C, Iroko? Quem vai? Iroko, chutando muito aqui, Kelly. Sankofa. Sankofa, parabéns. Quem falou Sankofa, parabéns. Isso aí. Sankofa, gente. O nosso trabalho é um trabalho de resgate da história nossa e do nosso povo, em uma construção coletiva, já que estamos todos conectados nesse mundo, né? Então, como educadores e guias de turismo, a gente preserva essas histórias e a gente compartilha e aprende também com vocês que vêm aqui desfrutar e ouvir essas histórias. Na zona portuária, a parte principal que a gente tem lá de chegada é a Praça Mauá. E a Praça Mauá, ela é o lugar per se de todas essas novas reconstruções que aconteceram aqui na época dos Jogos Olímpicos e na época das Olimpíadas e também lá em 1904, no período do prefeito Pereira Passos, né? Que tem muito a ver com um cara que vai ser eleito prefeito agora de novo, que eu tenho quase certeza que vai ser Eduardo Paes, que o negócio deles é obra pública, gente. Tem coisa melhor que obra pública para roubar dinheiro, para fazer elefante branco, para construir, desconstruir, jogar o povo preto pobre lá para o subúrbio, lá para longe, para fora, separar as famílias e tudo em nome do progresso. Bem-vindo ao século XXI. Muitas coisas ainda não mudaram. Então, hoje nós vamos ver um pouquinho e nós teremos a oportunidade de estar conversando sobre arte, gentrificação e nossas origens africanas e escravidão aqui no Rio de Janeiro, com foco hoje na arte de rua e nos artistas de rua. Bem, gostaria de saber se tem, por acaso, na nossa audiência de hoje, com 18 participantes, algum artista presente aqui. Se tiver, dá um alô no microfone. Poetas, pintores, músicos, performers, não escondam o jogo, gente. Se não tem, bem, eu vou trazer os presentes para essa apresentação para vocês. E vou mostrar aqui um pouquinho do que vocês podem encontrar na Praça Mauá quando vocês virem para cá e para quem já veio, o que mudou. Inúmeras mudanças aconteceram, urbanas. E a Praça Mauá que vocês veem hoje, ela não é a mesma de 10 anos atrás, nem tampouco de 5 anos atrás. Aqui vocês têm o Museu do Amanhã. O edifício à noite, que ele conta um pouco a história da tipografia e do jornalismo no país. Movimentos populares, o Museu Almar ao fundo, o Pier Mauá. É de que esse mural dele? É sobre... representa várias nações, assim, de povos indígenas de diferentes nações diferentes. A pintura que vocês viram do Eduardo Cobra, artista que fez esse mural. Ou seja, isso demonstra quantos atrativos tem hoje na rede.
de pinturas murais cobrindo essa área. É uma série de diversos projetos que foram sendo tocados nessa área. Mas veja bem, alguns desses projetos que vocês vão ver aqui, eles não surgiram apenas com as Olimpíadas e com a Copa do Mundo de 2013. A área já trazia ali uma tendência, uma tradição para a arte de rua. Eu nasci nessa região, na zona portuária, na maternidade ali mesmo, no Cais do Balongo. E quando eu chegava no Rio de Janeiro de viagem, através da rodoviária Novo Rio, era muito interessante porque havia aquela grande ponte que vocês viram sendo demolida no começo da nossa experiência. E aquela Avenida Rodrigues Alves era uma ponte muito feia, que passavam carros em cima, de um lado para o outro, e cobria qualquer possibilidade de paisagem mais agradável que vocês pudessem imaginar. Além de, é claro, ser um lugar bastante inóspito para caminhar pela cidade, né? E se sentir à vontade ou seguro ali. Eu lembro muito bem chegando na cidade e pensando, olhando para aquelas ruas escuras, cheias de carro, aquilo tudo tão feio, tudo pichado. E eu falava, gente, mas isso aqui parece um cenário do filme do Blade Runner, Caçador de Androides, é o fim do mundo. Que isso, assim, me dava uma tristeza, como carioca, porque eu via os armazéns da região, que vocês veem um pouco retratado aqui, várias nações. Eu via ali o potencial de ter toda essa área revitalizada, como está aqui, ó, os armazéns, que são alguns quilômetros, acho que uns 2 quilômetros de armazém aproximadamente. E isso tudo, gente, tinha uma ponte passando aqui em cima e ninguém andava de bicicleta. Hoje é um espaço para as famílias virem com suas bicicletas, famílias virem de outros bairros. E temos, então, os prós e contras de uma gentrificação, né? Aí a gente questiona, e a gente pode conversar sobre isso, se tiver urbanistas na área, pessoas que são pró ou contra esse tipo de processo. Estrutura para quem? Se os planos de urbanização que tomam conta da cidade, as constroem, desconstroem, mexem com as famílias, as culturas, é porque as famílias não querem infraestrutura? Sim, elas querem infraestrutura. Mas como que vem essa estrutura? É para elas ou para expulsar elas de lá? E por quê? Né? Então, essa é uma experiência também, com uma oportunidade para a gente estar cobrindo isso, né? E aí, quando eu passava por esses armazéns tão feios, ao mesmo tempo que eu olhava para eles, com essa esperança, com esse sonho de que um dia aquilo fosse mudado, eu encontrava ali no meio algumas artes de rua incríveis. E eu falava, caramba, que bom, algo bom para o meu olhar. E aquilo me dava esperança. Trazia mensagens políticas, ou mensagens de videntes, leitoras da sorte, traga o seu marido em 3 dias, jogo cartas, jogo búzios, faça uma macumba e você vai ter tudo que você quiser, madame não sei o que lá. Então, todas essas mensagens, né? E hoje essas mensagens, elas estão com uma nova configuração também, mas estão lá de formas diferentes. São mais de 40 artistas representados e hoje, pelo circuito que nós vamos fazer, eu fiz uma curadoria de cerca de 4 artistas aí, né? Nós podemos, ao final do turno, nós podemos voltar a qualquer um desses slides, tá? Para também fazer perguntas e dialogar a respeito. E vamos então para agora nossa segunda passagem nesse slide aqui. A figura que eu vou apresentar para vocês agora é a figura do profeta Gentileza. Como eu falei para vocês, existiam profetas e artistas, deixando nos muros da Avenida Rodrigues Alves as suas mensagens. E o profeta Gentileza, ele deixava mensagens de paz e de amor. Ele era um velhinho com carinha de profeta que um dia sofreu um trauma. Morando ali como morador da região, um circo da região da Praça 11, que é também parte dessa mesma região aqui da Pequena África, pegou fogo. E nesse processo ele ficou muito traumatizado, muito impactado, e ele resolveu abdicar de tudo na vida dele, bens materiais, da própria família como um conceito de família fechada, e adotou o mundo e as pessoas. Eu, particularmente, tenho ocasiões
onde eu encontrei o Gentileza nas ruas e que ele estava pregando mensagens, inclusive em momentos muito delicados da minha vida, e como aquilo foi importante, né? Nesse vídeo aqui, que vocês depois poderão ver no YouTube, eu não vou passar todos os vídeos, vários deles são só mesmo para a gente ter uma imagem, mas posso compartilhar os links depois, para quem quiser ver com calma, tá? Vocês vão ver um pouquinho a carinha de Gentileza, um pouquinho de como era esse viaduto da Rodrigues Alves e de que mensagens ele deixava nos muros. Então, vamos lá. Tá bom? Então veio aquela voz astral, dentro da minha mente, que no dia seguinte eu teria que abandonar tudo que eu tinha. Então, eu deixei tudo, deixei família, deixei caminhão, era transportador, na Rua Sacadura Cabral 381, transporte de carga estabelecido com loja, 2 caminhões de transporte e 3 terrenos, aqui na Rua Manoel Barata, aqui em Guadalupe. E depois eu recebi a missão, então deixei tudo. Eu sou o verdadeiro maluco. Nem pode existir mais maluco do que eu. Eu digo a todo mundo, mas abaixo de Jesus sou o verdadeiro maluco. Agora, qualquer um de vocês pode ser maluco, maluco. Quem não sabe quem sou eu. Nós que passamos apressados pelas ruas da cidade, merecemos ler as letras e as palavras de gentileza. O mundo é uma escola, a vida é um circo, amor, palavra que liberta, já dizia o profeta. Por acaso, alguém aqui já conheceu o profeta Gentileza? Ô, Kelly, aqui, Luísa que tá falando aqui. Passando perto da rodoviária, eu já vi os murais, né? Aqui, super bonitos, inclusive. Mas conheço pouco da história, não sabia direito. Pois é, e é legal a gente trazer isso, porque existem as novas gerações, né? Que realmente algumas coisas que você tem os resquícios, né? Mas dessa história, mas é preciso às vezes escutar quem já viu, quem já ouviu o próprio Gentileza, para poder deixar viva aí a mensagem dele. E aí nós trazemos também os artistas como profetas também do conhecimento, porque eles trazem mensagens em suas histórias que geralmente são de luta, né? Baseado nas vivências que eles tiveram, como, por exemplo, o trabalho da Pamela Castro e as afrografiteiras. São mesmo de amor e respeito, ela traz essa mensagem, porque ela já sofreu violência afetiva, né? Assim, e aí ela desenvolve um trabalho social agora com artistas fantásticos. Legal, é bem bonito. Exposições, é lindo, As afrografiteiras. Então, pessoal, quando a gente anda ali pela região da Avenida Rodrigues Alves, que vocês viram que felizmente agora ela é bastante, você pode caminhar por ela, mais ou menos na altura aqui do ponto 4 que vocês veem, tem essa pintura linda que eu mostrei de Pamela Castro, das afrografiteiras. Essa pintura, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, darem uma olhadinha nela novamente aqui, né? Abrirem seu microfone e dizer para mim o que vocês, quando vocês olham essa pintura, o que ela passa para vocês desse olhar, nessas cores, nessa mensagem? Obrigada pela dica. Podemos ver um pouco do olhar dessa pintura. Pamela Castro, ela é muito famosa, muito popular aqui na cidade. E ela pinta diversos murais. Os murais dela são comissionados aqui. E ela pinta sempre essas figuras femininas, né? Em grandes murais.
O que traz esse olhar para vocês? O que transmite de sentimento? Estou assim hesitante entre tristeza e, não sei, ao mesmo tempo as cores são quentes. Obrigada, Bárbara. Eu Muito acho obrigada. que é paz. Diz? Para mim é paz. Paz? Um olhar tranquilo, sim, é um olhar... Uhum. Obrigada por compartilhar as impressões de vocês. Então, a Pamela Castro, tudo que vocês trouxeram vocês tiveram essa percepção e é muito pertinente e faz parte dessa pintura. A Pamela Castro, ela sofreu pelo parceiro dela agressão doméstica num período onde a Lei Maria da Penha, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, ela não existia. Então, quando ela sofreu violência em casa do parceiro dela, ela era muito naiva, muito inocente. Ela só percebeu depois que ela sofreu agressão mais de algumas vezes, onde ela teve a proteção da família dela, que recomendou ela denunciar. Então, ela foi na delegacia, denunciou, mas não existia a Lei Maria da Penha, não deu nada para o parceiro dela. Ela se separou, claro, felizmente, e ela vivia numa comunidade aqui e gostava de arte, pintar nos muros. Ela percebeu que depois, quando foi criada a Lei Maria da Penha, em torno de 2006, 2008, ela pôde, sim, estar passando a mensagem daquilo que ela passou através dos muros para chamar a atenção para ela, para chamar a atenção para a causa dela e chamar outras meninas que são grafiteiras para saber sobre a Lei Maria da Penha. E nesse processo de crescimento, hoje a Rede NAMI, ela já tem vários anos, né? Quando a gente vê aqui, ela fundou a rede em 2006. E aí, nessa Rede NAMI, que são das afrografiteiras, elas realizam vários trabalhos onde várias meninas de diversas comunidades vão ali aprender a pintar nos murais, a pintar as suas dores, as suas potências, as suas mensagens. É um movimento feminista que integra mulheres de todas as idades e vem ajudando a salvar vidas e a orientar as meninas sobre a Lei Maria da Penha. Essa pintura aqui, os olhos lacrimejam, mas tem também a cor e a serenidade. Eu acho que talvez esses olhos que tragam uma memória de dor, mas que ao mesmo tempo de superação. Então é muito impactante. Os murais dela estão aqui muito localizados também no centro do Rio, e eu recomendo quando vocês virem, falarem com a gente para a gente poder estar levando aí vocês numa caminhada por essas regiões. O projeto aceita doações para aquelas pessoas que gostam de se engajar, ajudar causas. Esse é um projeto bacana de se apoiar. O que eu vou mostrar para vocês agora é um clipe muito lindo desse mural que está aqui pertinho da minha casa, apenas 20 minutos andando aqui, que se chama Dororidade. Né? Antes de dar continuidade, eu gostaria de saber se está presente a minha amiga Daniela nessa sessão, que não dá para ver todo mundo aqui. Se a Daniela está aí. Eu estou perguntando isso porque a Daniela é artista de rua e ela dá um tour da parte 2 de arte aqui nesse lugar. É tão grande a área de grafite que essa parte que eu estou fazendo, ela tem a cobertura da parte 1. Mas a parte 2 é toda essa região toda essa região que eu estou mostrando aqui até a rodoviária. Então, e isso foi inaugurado, gente, mês passado. Cerca de 18 artistas fazendo arte aqui. Para vocês terem uma ideia, a imersão que a gente pode ter nesse espaço. O mural Dororidade vem de sororidade, dor. E também, quando a gente trata isso, a gente vê um trabalho onde as meninas mesmas são empoderadas dentro desse projeto e elas mesmas compõem e recriam a sua história. Então, vamos tocar esse clipe. A minha voz não vai ser o principal aqui, porque eu já ouvi dizer que a minha voz, quando eu falo junto com o vídeo, fica muito baixinha. Então, agora eu gostaria que vocês se entrassem na vibe desse som, que é fantástico. Essas meninas lindas que me emocionam muito.
madrugada, abandonado na cidade. Veio a Regina me mudar essa realidade. Uma homenagem, vê se adivinha em qual ocasião. 8º aniversário da lei que a população conhece e sabe muito bem do que se trata, porque Maria da Penha lutou pela mulherada. E o mural onde a respeito, a paz pregava por um mundo de violência nunca mais. Somos irmãs por dores, somos irmãs por perdas, somos irmãs de história, guerreiras de pele preta. Somos irmãs por dores, somos irmãs por perdas, somos irmãs de ideias, somos afrografiteiras. O tempo passa, índices de violência tão caindo mais, só entre as brancas porque as pretas estão morrendo mais. E a Nami, pelo direito das mulheres negras, criou as oficinas do Afrografiteiras. Se não entende o motivo da união das minas, se liga que a cidade, ela também é minha. A gente quer direitos de representatividade, tipo Pamela Castro com seu mural dororidade. Valoriza as manas pretas, Rio de Janeiro, mandando a real para o país inteiro. O mural da Lavradio é visibilidade, inspirado no termo. Somos irmãs por dores, somos irmãs por perdas, somos irmãs de história, guerreiras de pele preta. Somos irmãs por dores, somos irmãs por perdas, somos irmãs de ideias, somos afrografiteiras. Ensinadas à passividade, domesticadas só querem que eu passe, limitadas dando um destaque. Que isso, tá errado, conserta, vai. Pega a visão da dororidade, a Nami veio mudar a realidade. Empoderadas, conscientizadas, revolucionárias, vindo pro ataque. Tamo na união dororidade das pretas, tamo na função representando aqui a resistência e ação. Feminismo das pretas, revide em ação, mandando uma mensagem com o spray na mão. Com poder vou pintar nossa revolução. Tem mana representando em todo lugar, no Sharpie, grafite, rap, as Nami veio pra brilhar. O muro abandonado a gente veio transformar, explicando para as minas como se empoderar. Fez aqui o grafite anterior e o grafite novo que ela fez. Eu tive a oportunidade de ir no lançamento do novo grafite e na abertura de arte, usufruir de toda a festa que as meninas fizeram e foi muito lindo. Foi uma experiência incrível, muito empoderadora. A gente consegue sentir o poder dessas meninas lindas com o trabalho que elas fazem. E aqui estão elas. E eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês sentiram com essa experiência musical, visual que as meninas produziram. Uhum. Maravilhoso, Kelly. Sim. Obrigada aqui, Kelly. Estamos maravilhoso. A mulher na meio, é Pamela Castro? Essa é Pamela Castro, isso mesmo. Pessoal, deixa eu acertar a tomada ali do meu carregador, porque eu botei ele, mas ele parece que está com mau contato ali. Só um segundinho, eu vou passar aqui um vídeo para a gente não cair aí na doideira do... Eu vou passar o vídeo do Gentileza, então, enquanto eu ligo ali direitinho, vejo a tomada. Então veio aquela voz astral dentro da minha mente, que no dia seguinte eu teria que abandonar tudo que eu tinha. Então eu deixei tudo, deixei família, deixei caminhão, era transportador, a Roscadora Cabral 381, transporte de carga estabelecido com loja, 2 caminhões de transporte e 3 terrenos, aqui na rua Manoel Barata, aqui em Guadalupe.
E depois eu recebi a missão, então deixei tudo. Eu sou o verdadeiro maluco. Obrigada, consegui resolver lá. Tomada com mau contato. Imagina, eu contando que a tomada está funcionando e ela me dizendo que estava com mau contato. Mas agora está carregando aqui, está tudo certinho. Vocês têm alguma pergunta sobre esse clipe? Porque tem muitas questões envolvidas que a gente pode estar conversando a respeito dele também. Oi, Kelly. Sim. Débora aqui do Rio de Janeiro, tudo bem? Oi, Débora. Não sei se você sabe me informar. Ela tem esse clipe, essa música, teve alguma relação com o livro Dororidade da Vilma? Esse eu não sei. Então tá. Provavelmente sim, que as meninas têm toda uma referência, né? Elas são muito conectadas com diversos artistas, é um movimento feminista muito forte aqui, que cria um impacto. Para quem já teve oportunidade, igual eu tive, né? O mural Dororidade, que é o primeiro que aparece no comecinho do vídeo, ele foi transformado naquele outro. E a inauguração do outro, eu estive nesse evento, que tinha também uma galeria de arte, com o trabalho de outras artistas, de outras meninas, e elas teve música, teve performance, e assim, é muito empoderador. A energia que elas trazem nessa demonstração das manifestações que elas fazem, assim, é de arrepiar. É tudo, assim, trabalho de muita fé, muito amor mesmo, transformador. Eu acho que, assim, eu não conheço nem a Vilma, nem conheci o trabalho das meninas, mas durante o clipe tem um take que é a capa do livro. Então deve ter uma relação. Então com certeza. Acho que... Então, a sua pergunta foi respondida e foi bom que você chamou a atenção para eu conhecer, porque eu conheço o outro livro da Djamila Ribeiro, Quem Tem Medo do Feminismo Preto, que é muito bom, que é uma grande referência aqui no Brasil. E alguém mais? Oi? Porque esse mural novo eu não conheço. Eu conheci o antigo e eu sabia que o nome era Dororidade por causa da Vilma. Ela falou, olha, tem um mural lá que chama o nome do livro, mas eu não sabia se clipe, se era a mesma coisa. Então, depois, quando acabar a experiência, eu vou mandar um e-mail para vocês com uma playlist do Spotify, onde vai ter ali essa música salvo para vocês curtirem. Esse é um presentinho que eu separei. Muito obrigada. Alguém mais quer perguntar alguma coisa, comentar algo? Como sentiu vendo o clipe? Então vamos passar adiante. Kelly, só uma pergunta. No Rio vê-se muito aquela frase gentileza, gera gentileza. Tem a ver com este senhor, com este gentileza? Excelente pergunta. Ele foi tão forte, ele atuou durante tantos anos nas ruas, levando as mensagens dele, que hoje em dia virou souvenir, você comprar um chaveirinho, alguma coisa escrita gentileza gera gentileza. O pessoal propaga as palavras deles em arte de rua também, em camisas, e as pessoas falam isso também. Do nada as pessoas chegam, gentileza gera gentileza, né? Entrou na boca do povo. E isso é muito lindo, né? Eu adoro. Isso é criar impacto com a sua vida, né? Ele dedicou a vida à paz mesmo, essas mensagens. Um outro projeto bem legal que tem nessa área aqui, de cerca de 45 metros de área, é o projeto da artista francesa Françoise Chain. E a Françoise, ela é conhecida na França por realizar uns trabalhos nos metrôs, né? Ela realiza trabalho também em outras partes, e ela, numa parceria aqui com o governo local e com essa organização, a Associação Inscrire, ela trouxe eles trouxeram em comemoração aos 200 anos da chegada da missão francesa aqui no Brasil, onde veio dentre eles o pintor Jean-Baptiste Debré, comissionaram um mural onde eles iam desenvolver um projeto cultural comunitário nas escolas, em diversas escolas públicas daqui, e chamaram 6 artistas locais, que estão aqui vistos, né? Foi realizado em 2016 e foram Lia Alves, Meton, Afa, Airá, Gil e Raul. Aqui vocês vão ver alguns deles representados nesse vídeo e um pouco de como essa área foi transformada, né? Por isso que eu selecionei esse vídeo, um pouco do projeto dele, e não vou tocá-lo todo, né? Só para mesmo ilustrar um pouco. A gente pode falar aqui sobre a missão artística francesa, sobre Debré, e a ideia era que levar esse projeto
para as crianças e para os artistas, onde eles veriam alguns dos trabalhos feitos por Debré, que era Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. A Debré veio aqui na missão francesa e um dos objetivos deles era vir trabalhar como pintor, documentando o Rio de Janeiro do século XIX. E Debré andava muito pelas ruas dos rios do Rio de Janeiro, e também esses artistas. E as crianças nas escolas, elas, a partir de uma educação para os direitos humanos e a partir de propostas que os professores levaram com os trabalhos de Debré, fizeram releituras de obras, né, de 10 pinturas que foram selecionadas. E entre elas tinham alguns tiles, que são azulejos, com os trabalhos das crianças. E nós vou mostrar um pouquinho desses azulejos, desses trabalhos aqui para vocês. O projeto Debré foi criado na antiga zona portuária de Rio de Janeiro, que hoje se torna o novo bairro cultural da cidade. Pertinho na região tem o famoso sítio patrimonial de Cais Valongo, onde os escravos africanos chegaram no Brasil. A Associação Ascrir decide criar uma grande obra de arte dedicada à escravidão e nos direitos humanos. O projeto foi inaugurado junto pelo prefeito de Rio de Janeiro e o embaixador da França. Eles mostram que a dinâmica sobre essa temática envolve cada vez mais o entusiasmo institucional e diplomático. A missão artística francesa há 200 anos atrás. Rio de Janeiro, em 150 anos, 200 anos, ele teve muitas mudanças, mas na questão social as mudanças não foram tão grandes assim, ou poderiam ter sido maiores. Então, de alguma maneira, a gente está reatualizando artisticamente as mesmas cenas que ele em algum momento retratou. O projeto é duplo. Do lado das pinturas tem 11 colunas sobre os direitos humanos atuais. As colunas foram produzidas pelos alunos das escolas municipais. Para fazer as crianças refletir sobre os direitos humanos, Ascrir realizou oficinas de pintura sobre azulejos nas escolas municipais. E o artista que falou, que vocês viram, é o Airá o Crespo. Ele é vizinho nosso aqui. A Nete também, que está aqui participando desse evento, ela foi minha vizinha aqui em Santa Teresa. Se ela quiser daqui a pouco, e ela é guia de turismo também no Rio de Janeiro, se ela quiser daqui a pouco contribuir e falar um pouco sobre esse fenômeno artístico que constitui essa zona cultural na qual nós estamos vivendo e na qual ela também vive parte do ano dela, ela pode ficar à vontade. Aqui tem a imagem de François e o trabalho que ela fez sobre os direitos humanos no metrô de Paris, né? E o Airá, ele é vizinho nosso, ele está terminando um grafite agora aqui na Lapa. Eu fui lá ver ele fazendo e assim, muito bom o trabalho dele, ele é muito famoso aqui no Rio. Ele faz alguns murais muito monumentais também e cada vez mais maduro na missão dele, enquanto afrodescendente, em trazer as nossas histórias, nossas memórias através da arte, né? Por acaso, Anete, você gostaria de compartilhar um pouco sobre a sua experiência aqui no centro? Não? Tá sem jeito? A Anete hoje tá tímida, tá quietinha. A Anete, ela vive muitos anos aqui no Rio de Janeiro e ela trabalha como guia, principalmente com o público alemão, que ela é alemã, né? E nós somos parceiros nessa rede, somos parte de uma rede de guias. Eu tenho um trabalho particular também com guias da herança africana, guias afro-referenciados, que, como a gente reconhece a nossa história, né? E a gente começa a fazer uma abordagem da história que não nos foi contada na escola, né? A minha formação escolar e acadêmica, ela foi extremamente eurocêntrica, e eu sempre, em todas as posições, desde a minha adolescência, eu questionava
Por que que não tinha história da África, por que que não tinha história da China, por que que não tinha história da Índia, mas sobretudo história da África. E isso me acompanhou da minha adolescência até as 2 universidades que eu fiz. E por isso eu tive que sempre buscar por mim mesma, ou seja, um caminho muito mais árduo do que ter oportunidades na sala de aula para conversar. Daí o meu trabalho, a minha profissão, a minha formação foi toda dentro de contar essa história através de onde quer que eu estivesse. E é o que eu estou oferecendo a vocês aqui hoje, a experiência de estar privilegiando os artistas que geralmente não eram privilegiados e que contam as histórias que ainda não são privilegiadas na maior parte das narrativas que nós temos. Descolonizando a mente para que a gente possa se conhecer melhor e se libertar nesse processo. E como eu tenho crescido, né? A guia de turismo que eu era em 2013 é diferente da pessoa de hoje, porque eu me identifico mais, eu entendo mais sobre a minha própria história e minha identidade, e eu quero ajudar outras pessoas a compreenderem o papel delas nessa relação comigo, né? Em Ubuntu, que é o sentimento de trabalhar e viver colaborativamente um para o outro, um com o outro. Aqui a gente vê o trabalho de Ayral Crespo, que está representado nesse trabalho, nesses murais. Ele pegou uma pintura de Jean-Baptiste Debré, que era a pintura do Passeio no Domingo, do domingo à tarde, e ele fez a releitura segundo a sua própria visão e ótica. Aqui é uma comemoração, como eu falei, de 200 anos, quando chegou aqui a Missão Francesa foi em 1816, e eu tenho uma pergunta para vocês. Mais um quiz para ouvir suas vozes nos meus ouvidos, para me fazer ainda melhor. O que esses 2 artistas teriam em comum? Ayral Crespo e Jean-Baptiste Debré. Eles eram músicos talentosos, eles são músicos talentosos. B, eles representam a população preta brasileira. C, eles pintam afrescos e artes nas paredes. Os 3 coisas, não sei. Eu sou a favor da letra B. Alguém mais? Eu diria C. C. Sim. Muito bom, tivemos uma opção para cada. A resposta certa é a B. O Jean-Baptiste Debré, se ele era músico, tocava alguma gaita, alguma flauta na casa dele, eu nunca ouvi dizer. Mas se ele pintava mesmo, fazia aquarelas e litografias, e ele fez todo um trabalho de desenho e coleta aqui de imagens no Brasil e veio publicar depois, posteriormente, o Viagem Pitoresca, quando ele voltou, saiu do Brasil. E, no caso, o que ele tinha que fazer é representar o cotidiano do Rio de Janeiro. Ele representava tanto a corte como a vida do cotidiano no Rio de Janeiro, num período em que a maior parte da população era uma população preta. E essa aqui que eu vou mostrar para vocês, que está carregando, já aparece, é a pintura original de Debré em aquarela. Essa pintura aqui, deixa eu ver se está me mostrando a data, ela foi 1826. A data é uma coisa que minha memória me atrapalha, mas ela é cerca de 1826, né? E está representando a população se divertindo, né? Geralmente nessa região histórica daqui. Se vocês olharem aqui ao fundo, tem o Pão de Açúcar, olha, gente. Que bacana. Então, ele está num lugar alto. Ele está no alto do morro. Poderia ser, de repente, o Morro da Conceição. A gente teria que ver. Ó, dá para ver aqui a Baía de Guanabara e o pico lá de Niterói. Acho que de Itacoatiara. E esse prédio aqui, eu não sei o que é. Não sei se era algum forte que tinha ali na região. Que ele não se encontra ali. Conforme estou vendo aqui. Que legal essa coisa do nosso passado casando com o presente, né? E várias dessas pessoas, em 1826, eles poderiam ser descendentes de africanos ou africanos mesmo.
escravizados. Estamos aí em plena época da escravidão. E no caso, você vê aqui instrumentos africanos sendo representados. Por acaso, vocês sabem alguns desses instrumentos, o nome, qual é? Bem, o que eu sei aqui, esses dois são muito comuns na África e são calimbas. Esse eu não sei o nome, mas no Brasil... Não é reco-reco, não? Exato, no Brasil ele desenvolveu o nome de reco-reco. Agora, o nome africano dele, exatamente de onde, a gente não sabe. Muito da nossa cultura africana, ela vem do oeste da África, né, de Angola, Cabo Verde, Congo, parte de Senegal, do que seria hoje Senegal, que tinham nomes diferentes na época, no século XIX. E de leste da África vem Moçambique. O pessoal foi trazido de Moçambique aqui para a região do Cais do Valongo, que eu vou mostrar para vocês aqui nesse tour, né? E aí tem aqui um pouco, você pode ver retratado, dessas diferentes culturas que ali se encontram e tem que se reconstruir. Porque quando aqui foram trazidos, eles tinham que se destituir de tudo. Eles eram obrigados a se destituir de tudo o que fosse, inclusive de sua cultura, de sua família, né? E eles eram batizados na chegada no Cais do Valongo e recebiam um nome geralmente relacionado com o porto de onde eles saíam de África, que poderia ser, por exemplo, Antônio Mina, vinha da saída do porto de Mina, no oeste da África. E eles, ou então recebiam nomes pelas pessoas que se achavam proprietários e donos dessas pessoas, né? Geralmente portugueses fazendo comercialização aqui, exatamente nessa região onde estava concentrado o maior comércio escravocrata do mundo, de 400 anos quase de escravidão. Foram cerca de 380 anos aproximadamente. E aí estiveram envolvidos e enriquecidas diversas nações europeias, não somente os portugueses, mas também ingleses e holandeses e também espanhóis. Aqui é o momento que a gente pode ver um pouco mais sobre o trabalho do Crespo aqui na região. Nesse vídeo, ele fala em português, né? Quando eu mostro para o estrangeiro, aí eu que tenho que falar, mas eu vou passar um pouquinho aqui do vídeo. Ficam mudas, ficam feias, fica muito mais propenso à violência, à depredação, ao medo. A arte de rua, ela dá vida a um lugar, né? Ela melhora, ela valoriza, ela destaca aquele local, gera referências, cria pontos de referência, né, num local qualquer. Isso é super importante. A arte de rua, ela se impõe na cidade, mas ao mesmo tempo ela é democrática, porque ela desafia o transeunte, desafia o motorista, e assim ela atrai eles. E aí conquistou a atenção da pessoa, ela já virou um espectador. E ela também acaba alcançando lugares e pessoas que não costumam ter esse contato, esse desafio estético. Pessoas que às vezes nunca viram um quadro. Isso que é incrível, porque todo mundo acha bonito. O grafite é um dos maiores formadores de plateia para as artes que tem. Eu faço arte pelas ruas de tudo que é lugar. Eu sempre gostei de me conectar às pessoas de outras regiões, pessoas que me inspiram, e conectar pessoas boas entre si. Então ele diz como o hip hop e a arte de rua salvou a vida dele. Ele é compositor, ele é rapper e ele tem um trabalho incrível, tá muito bonito mesmo, como que ele vem crescendo e bombando na cidade. Vocês têm aqui alguma pergunta antes da gente passar para o nosso próximo ponto de parada? Então, vamos seguindo. O mural que nós vamos ver agora é o mural mais famoso da região, que é do famoso artista Eduardo Cobra. O Eduardo Cobra, ele é famoso internacionalmente, tem muitos grafites, tem muito em Nova York, tem na Europa também, tem na Inglaterra, e na África e, sobretudo, aqui em São Paulo. Vários aqui no Rio de Janeiro também. E ele pintou esse mural que mostra um pouquinho aqui nesse vídeo como que ele foi produzido. O mural Etnias do Cobra, ele foi comissionado para a época das Olimpíadas. Ele foi executado em um mês. O artista disse que ele se inspirou
nos 5 aros das Olimpíadas. E ali ele traz representados 5 povos originários do mundo, dos 5 diferentes continentes. Desses povos, esse mural, ele entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, porque ele foi o primeiro maior em pintura toda feita de latinha de spray. Teve um time aí de cerca de 10 artistas ajudando a fazer e fizeram um tempo recorde de 1 mês. Né? Ele disse que nem sabia que ia entrar para o Guinness. E eu nem sei se o pessoal da produção sabia e não falou para ele, mas ele disse que foi uma grande surpresa de saber que ele pôde se superar historicamente. Ele começou o trabalho dele como adolescente e nessa superação ele ainda ser contemplado no livro dos recordes. Aí um visual da parte de cima da rua e também do grafite com os 5 povos. Eu vou até clarear um pouquinho mais aqui. E quero saber quem é que já viu esse grafite aqui no Rio de Janeiro. Quem é que teve a chance de vê-lo pessoalmente? Eu, o ano passado, sim, passei muito tempo aí nessa zona, estou a gostar muito de voltar. E como que foi a experiência de se deparar com essa pintura aqui em especial? Tenho fotografias, claro. Gostei muito, andei por aí até sozinha e depois também numa atividade, num congresso onde eu estava inserida, fizemos aí uma atividade e é poderoso, não é? Eu nem tinha percebido que eram pessoas dos 5 continentes. Muito obrigada. Qual o seu nome? Cristina. Obrigada, Cristina. Alguém mais gostaria de contribuir aqui? Quem saberia aqui, ó, qual seria o grupo representado da tribo do povo Mursi na Etiópia? Qual seria desses 5 rostos? Dá para pôr mais de perto, Kelly? Esse vídeo aqui, eu acho que ele não mostra todo bem pertinho quando mostra todos. Porque eu aposto no primeiro. Esse primeiro, esse mesmo. Uma mulher da tribo Mursi, do povo Mursi de Etiópia. E aí, no caso aqui, esse daqui. Ainda é americano. Eu diria asiático. É do povo Supi da Europa. Da Europa? Pois, do norte da Europa, né? Pois é. Interessante, né? Porque a gente tem certas imagens de estereótipos, de tipos físicos na nossa cabeça, e quando ele mexe com isso, ele está dando a gente a oportunidade de quebrar alguns desses estereótipos imagéticos que a gente constrói. Né? Eu também achei, a primeira vez que eu vi, antes de conhecer, quando ele tinha acabado de fazer, achava que eram do povo Inuit, dos esquimós, e não é. Aqui do povo Mursi. E essa? Esse é do povo Kain, from Thailand, da Tailândia. E o último, que é um senhor barbudinho, é do povo Huli, da Nova Guiné. Esse é um menino Tapajós, da tribo Tapajós, que é aqui na Bahia. Né? E se vocês prestarem atenção nessas representações, ele é o único menino dentre idosos representados ou mais maduros. Esse é do povo Huli, de Nova Guiné. E o mais jovenzinho é um brasileiro da tribo do povo Tapajó. Esse mural é realmente assim impactante quando a gente vê os olhos das figuras, a forma e o realismo que ele emprega nesse trabalho. Ele tem um trabalho também de estar trazendo mensagem de paz e união entre os povos. Daí esse mural tem o nome de Somos Todos Um Só, no sentido de Ubuntu mesmo. Ele traz isso muito firme no trabalho dele.
Vocês têm algum comentário, alguma questão aqui? Então vamos para o nosso próximo ponto de parada, que é no Cais do Valongo. O Cais do Valongo, ele está diretamente relacionado com o nosso tour da Pequena África, sobre a história da escravidão aqui no Complexo Portuário da Escravidão do Rio de Janeiro, que é esse roteiro, porém, onde eu estou falando com foco mesmo no porquê da escravidão, quais justificativas foram trazidas, o papel de Portugal e da Europa e dos brasileiros e da colônia e dos africanos na formação do nosso povo. Esse é um sítio da Unesco, onde aportaram aqui era um porto histórico e chegaram mais de 1,5 milhão de africanos trazidos à força para cá, né? Vocês podem ver nessas pedras as manchas ainda dos barcos, das embarcações, que aqui chegavam pequenas embarcações, enquanto os grandes navios tumbeiros, chamados tumbeiros, ficavam mais distante, e em alguns momentos existiam também processos de quarentena. Aqui a gente tem toda uma história nossa conectada com a Europa e com a África, e que traz muitas questões sensíveis e na qual estarei aberta para a gente estar conversando e discutindo, que possam trazer questões relacionadas com vocês mesmos, com a história de vocês e onde que a gente se encontra. Eu tive a oportunidade de estar fazendo uma viagem para a Europa de 7 meses ano passado, a fim de exatamente buscar os pontos que nós nos encontramos. Então, eu estive em Portugal e na Inglaterra, a fim de visitar museus e sítios históricos que contassem as nossas histórias em comum, especialmente sobre a escravidão, a fim de conhecer guias como o NAC, por exemplo, que faz o circuito The African Lisbon Tours em Lisboa, e que me deu uma grande aula também da história, fazendo o mesmo tour que eu faço aqui, a mesma experiência que eu realizo aqui, ele realiza em Lisboa. E ele me ajudou a conectar peças do quebra-cabeça, e eu cheguei até Lagos, onde eu pude também visitar o Museu da Escravidão e o Vale da Gaferia, e ter mais pistas aí de onde que a gente se encontra. Né? As minhas questões sempre foram por que da escravidão, né? Quais foram as desculpas, como que poderiam as pessoas escravizarem umas às outras, e como que Portugal enriqueceu nesse processo, e como que esse ouro todo de Minas foi parar na Inglaterra, né? Então essas são questões que eu venho pesquisando há muitos anos, e fico muito feliz de estar falando a respeito, porque eu acho que isso é um processo de educação que a gente precisa fazer uns com os outros. Já que dentro dessa história, quando eu estive em Portugal, eu vi muito pouco. E se não fosse por NAC, eu nada teria de concreto relacionado ao tema, né? Então, algo que me incomodou bastante, eu confesso, porque quando eu vi a arte de rua em Lisboa, ela era muito mais ainda referente a vamos dizer, a uma parte, vamos dizer, meio aventureira, heróica do colonizador português, do que mesmo aos processos de toda a dor que foi gerada e de toda uma ilusão que foi gerada de um pensamento colonial que mantém preso o nosso povo. E quando eu digo nosso povo, eu digo nosso povo global, já que várias pessoas europeias ainda são racistas e ainda têm uma mente colonial, e já que isso é uma grande falácia, é uma grande ilusão que só nos separa e só nos cria mais dor, né? Então, eu vi isso ainda reproduzido nas paredes, onde quando a arte de rua em Lisboa, ela trazia navegações, navegadores, mapas de conquistas, mas nunca uma referência àquilo que vocês estão vendo hoje no tour de hoje, por exemplo. A diferentes povos, a diferentes dores ou a mensagens, né? Então, é muito legal de ter essa oportunidade. Agradeço muito vocês também de Portugal estarem participando, porque eu acho que é uma grande oportunidade da gente conversar a respeito. Daqui a pouco a gente está chegando na nossa sessão de perguntas e respostas, e eu ficarei muito feliz de voltar aqui e responder quaisquer perguntas que vocês queiram. Há 7 anos eu venho pesquisando esse roteiro, fazendo vários processos formativos e de pesquisa e de receptivo com várias pessoas de várias partes do mundo.
Então, quando alguma pergunta é difícil, eu simplesmente, depois do tour, vou lá e pesquiso e tento achar as respostas, tanto com mestres meus, quanto com pesquisas mesmo. Então, por favor, não tenham medo de fazer perguntas, eu não tenho nenhum constrangimento de falar sobre colonialismo, nem questões de raça. Aqui eu vou mostrar um pouquinho das pedras do cais. Na Praça Barão de Tefé, mas que na verdade a gente chama de Praça do Cais do Valongo, que era a principal rua do Vale Longo, né? Temos muitas referências nessa área, ruas de Portugal também. E um testemunho de uma das visitantes que estiveram conosco aqui. Saindo da Pedra do Valongo, um outro ponto importante desse circuito da Pedra do Sal é a figura que nós vamos ver aqui da nossa relação, da minha relação com o Quilombo da Pedra do Sal. O Quilombo da Pedra do Sal é um lugar onde a gente conversa a respeito de a origem do samba, as origens do carnaval, sobre movimentos tanto de fluxos e migrações de povos que foram descendentes de escravizados na região, né? Ou que foram trazidos, africanos que foram trazidos para cá. A gente fala das origens das religiões da Umbanda, do Candomblé, né? E como que elas ganharam esse nome e se desenvolveram no Brasil. Falamos de orixás, de arte de rua. Aqui é um tema, a gente fala de quilombos, de revoluções, de movimentos de resistência, porque a Pedra do Sal, ela é um lugar onde eu vivi quando eu era criança. Vocês vão poder ver um pouco aqui de imagens minhas. Ali nessa pedra está localizado os fundos para o prédio onde eu morei, até quando eu tinha 5 anos de idade, com a minha família. Foi o meu primeiro jardim de infância, estava aí localizado. O primeiro hospital onde eu fui hospitalizada, depois que eu nasci, né? Eu tive que ser hospitalizada e foi exatamente nessa pedra, que agora é um prédio. Ou seja, a minha história está toda muito atrelada a uma riqueza gigantesca. Então, quando nós paramos na Pedra do Sal, a gente senta nessa pedra que foi escavada a mãos de escravizados que aí eram forçados a trabalhar e a criar, eles se colocavam em posições de criação e de resistência. E ali a gente senta e conversa sobre diversos temas. Então, é um momento de muita troca e de muita reconstrução de memórias. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês e vou fazer uma pergunta. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, ela é relacionada com um orixá do panteão de orixás que nós temos de origem das religiões de origem de matriz africana. Alguém saberia me dizer que orixá deve ser essa representada aqui? E aqui ela representa? Nem um chute? O que é bacana, gente, nessa troca é que eu não sou do candomblé. Minha avó era da Umbanda. E eu aprendi muito com minha avó. Minhas primeiras relações espirituais, de um guiamento espiritual, aconteceram exatamente nesse lugar e com os ensinamentos que minha avó trouxe para mim. E como eles sempre me tocaram de forma muito poderosa, me transformaram também, e o simbolismo que eles trazem, me transformaram numa pessoa que sou hoje. Uma pessoa assim, eu sou muito forte porque eu confio muito nessa guia, nessa espiritualidade. E por isso que eu trago essa mensagem aqui para vocês, porque eu acho que muitas das destruições que nós causamos no mundo é exatamente a falta do contato com essas guias, que estão diretamente relacionadas, os orixás, e tanto todas as divindades relacionadas com a natureza, com os 5 elementos, para os quais nós devemos nos voltar quando a gente está se sentindo doente. São os 5 elementos, os rios, as águas, o fogo, o ar, a terra. Né? E essa orixá representada aqui é Iemanjá, a rainha dos mares. Um panorama das pedras e suas paredes, que tem pichações e tem ícones de luta com o Zumbi dos Palmares, do grande quilombo que foi
Palmares, no nordeste do Brasil, que resistiu a mais de 100 anos de incursões da corte portuguesa e holandesa, ali escondidos na mata, resistindo e lutando contra a escravidão. Então, a gente podemos falar sobre quilombos aqui. A figura de Marielle Franco, representada aqui como um mártir também contemporâneo. Ela foi assassinada, era política aqui no Rio de Janeiro, lutava pelos direitos humanos. E, por isso, até hoje, líderes como Zumbi, e nós tivemos aí ontem o Dia da Consciência Negra, podemos falar sobre isso também, cujo o principal símbolo e ícone é uma representação de zumbi, que não necessariamente é o mesmo rosto, mas que virou, historicamente, um ícone que representa essa resistência, assim como Marielle Franco também. Infelizmente, à custa de tortura e de genocídio, que representam ainda o genocídio pelo qual sofrem os nossos jovens hoje, que estão também aí, vários deles, lutando e trazendo suas mensagens através da arte das paredes. E aqui nós podemos falar de pichações, de arte de rua e de mensagens que estão aí expostas. Um pouco da minha própria história. Nessas pedras que aí escorregaram os avós e os bisavós, os nossos bisavós, quando eram crianças, escorregaram aí. Um pouco da foto minha, da minha infância, com a minha família, meu pai, minha avó, meu avô, eu pequenininha, morando num apartamento, morávamos todos num apartamento que era um estúdio, era um que a gente chamava de conjugado, 5 pessoas. E a gente trazia ali a tradição da família, das famílias da região, que é uma tradição muito africana também. Eu não sei como isso acontece na Europa nesse período, da década de 80 e antes da década de 60, de ter uma referência de família aberta, que é um conceito de famílias africanas de estarem adotando os sobrinhos, é preciso uma vila para educar uma criança. É um conceito onde seus vizinhos ajudam a cuidar dos seus filhos, e aí os pais não se sobrecarregam. É um conceito onde se seu irmão não está dando conta de cuidar dos 4 filhos, ainda por cima numa época em que as pessoas, gente, década de 70, 60, 50, tinham 13 filhos. Então, imagina, um tinha que ajudar o outro, senão ficava impossível. E aí a minha avó, ela ajudava a criar os sobrinhos também. E, então, a nossa casa, que era um conjugado, vivíamos 5, né? E dali, 5, 6, na verdade. Minha mãe vai aparecer aqui também. E às vezes tinha o primo que vinha também. Então, a gente, até hoje, agora com Covid, a nossa casa está fechada. Mas até hoje os nossos vizinhos vêm, os nossos amigos vêm, a nossa casa é muito aberta. A gente traz essa tradição que é tão importante nesse sentimento de ubuntu, de colaboração, de apoio e amor ao próximo e de ajudar um ao outro quando a gente precisa. Então, essa é uma riqueza. A maior riqueza que nós temos nesse aprendizado somos nós mesmos, né? Aqui eu compartilho um pouco, eu tenho que mexer para cima e para baixo nesse visor aqui. A minha mãe aparece aqui também, nessa foto. Eu lá pequenininha. Aqui minha avó me deu as primeiras lições de resistência. Minha avó era uma grande contadora de histórias. Aqui eu vi meu primeiro fantasma, que vocês chamam fantasma, e a gente chama fantasma, mas na verdade são espíritos. Essa é uma região de genocídios por causa da escravidão. Então existem muitas almas penadas, né? E aqui eu tive meus primeiros contatos. Exatamente aqui era o banheiro. A minha mãe, outra mãe, eu tenho 3 mães, que era a prima adotiva de minha avó, e minha outra mãe, que era para mim a diva, rainha da beleza. As minhas avós, todos reunidos na minha festinha de aniversário, acho que de 2 anos. E o prédio onde eu morei, o prédio assombrado. A maternidade onde eu nasci, que é no Cais do Valongo. E aí seguimos escorregando na quebra, conhecida como Pedra Quebra-Bunda, como todos conheciam na região, da Pedra do Sal. Estaremos à vontade para retomar aqui para conversarmos sobre vários temas, viu? Volto a dizer, né? São 4h18, estamos a 2 pontos de parada para terminar a nossa experiência. Aqui eu trago a figura de Mercedes Batista, que foi a primeira e única bailarina preta do Brasil a dançar no Teatro Municipal.
Então, o racismo estrutural, institucional, ele é muito forte no Brasil. Está aí 380 anos de escravidão e massacre cultural que nos separa dentro de um mito de democracia racial. É muito difícil de se livrar, muito difícil. Ele está muito arraigado entre o nosso povo de maneira geral, né? E aqui a gente pode falar sobre essas questões. A Mercedes Batista, ela foi uma das precursoras da dança afro no Brasil, e ela foi a primeira a fazer esse casamento entre a escola de samba, a coreógrafa do clássico, levando o clássico para a escola de samba e levando o afro e a sua pegada afro também na sua corporeidade, esse intercâmbio entre o clássico. E ela foi fundadora de várias escolas afro, dentre jovens de comunidades aqui. Então, ela foi uma referência fundamental, formando diversos professores, né, que levaram jovens pretos a descobrirem um pouco dessa corporeidade africana que eles trazem dentro de sua alma. Então, ela tem um trabalho muito importante. Essa estátua foi feita pelo artista Mário Pitangui, foi inaugurada em 2016, quando ela faleceu em 2014. Vários de nós, brasileiros, não saberíamos sobre ela, eu só vinha saber sobre ela posteriormente também. Ela é a mais conhecida dentre o meio artístico da dança e também em escolas de samba, como coreógrafa do Salgueiro. Ela está aqui representada com as roupas da Orixá Oxum, no sítio arqueológico, numa parte do sítio arqueológico, onde era um mercado de escravos, e onde tinha aí uma forca, um pelourinho. Ali, esses prédios que vocês veem, eles sofreram algumas alterações no começo do século XIX, quando essa área começa a estar mais a presença dos trabalhadores do porto, que eram descendentes de africanos escravizados. E antes, esses prédios embaixo, eles tinham os trapiches, partes dos trapiches, onde vendiam os africanos escravizados, como vocês podem ver também numa das pinturas de Jean-Baptiste Debré, do Mercado dos Escravizados, num dos vídeos que nós mostramos. Aqui tem no YouTube um documentário sobre a vida de Mercedes Batista, que eu recomendo, com a direção de Lilian Solar. Não vou mostrá-lo aqui, eu só trago para que vocês vejam um pouco da imagem de Mercedes Batista quando ela era jovem e quando ela era um pouco mais... Eu sou de Campos, sabe lá onde é Campos, né? Nasci lá. Ela diz que nasceu em Campos, o mesmo lugar onde nasceram meus avós, que é uma região de engenhos de açúcar do interior do Rio de Janeiro, e onde tem muitos indígenas e africanos, descendentes de africanos. E aí ela fala um pouco sobre o trabalho dela, né, e como que ela foi uma das primeiras pessoas a levar para o teatro mesmo, para os palcos, a arte, a estética dos orixás no seu trabalho. Quando a gente faz esse roteiro de caminhada, pessoal, a gente termina no estabelecimento dos nossos parceiros do Café Épico, que já participaram de um tour desse de arte de rua, que foi o primeiro lançamento que nós fizemos. E eles são parceiros já de 7 anos, um casal especialista em cafés especiais. E por que eles estão aqui? Porque eles já são parceiros de longa data e são apoiadores dessa cultura, do mesmo trabalho que eu estou fazendo de contação de histórias, e são apoiadores de toda a cultura local, apoiando artistas nos seus estabelecimentos, com exposições, com shows, com festas. E nada mais legal do que aproveitar a localidade deles, que é um café extremamente agradável, aqui na Rua Acre, onde no final do tour de caminhada a gente para lá e toma um cafezinho especial brasileiro. Porque por muitos anos, a gente tem um tour do café também, o melhor café, ele saía direto das fazendas de café, ele não era consumido pelo povo brasileiro. Ele ficou, a maior parte da nossa história, ele foi consumido na Europa. A nós sobrou o café torrado, amargo, e o gosto de amargo que ainda está na boca da maior parte dos brasileiros, que ainda não tem condição de pagar pelo preço mais caro do melhor café que nosso próprio povo possui e produz. Então, é por isso que eu acho bem importante trazer também o café como um ponto de história e um ponto de usufruto nosso, né? Nessa luta mesmo da gente ter acesso, do nosso povo ter melhores condições de trabalho, quebrar com esses anos todos de escravidão e que ainda está muito arraigado na nossa realidade do cotidiano, para que o nosso povo possa, sim, prestigiar o café produzido do melhor, consumido, por exemplo, no Café Épico.
E aí por isso que eu trago aqui no peito esses parceiros. Não sei se tem alguém deles hoje presente aqui. 3 deles falaram que hoje não poderia estar, até mesmo porque já assistiram também essa experiência. E é isso. Aqui chegamos ao fim da nossa experiência e uma oportunidade para a gente estar trocando ideia e vocês se sentirem à vontade para perguntar aquilo que vocês quiserem, por favor. Tá? Agora eu vou poder ver o rostinho de vocês e matar saudade. Se por acaso teve alguma pergunta escrita aqui, eu pediria, por favor, se vocês poderiam fazê-la com o microfone agora. Já vou. Deixa-me só acabar. Então vou lá para cima, Kiko. Tá bem. Sobre o café, gostava de colocar uma questão. Sim. Estava a dizer que nesse café épico conseguem beber o café mais puro ou o melhor ou não? Exatamente. E quanto é que custa? O pacote, pois é. O pacote de 250 gramas, para a gente aqui no Brasil é muito caro. É R$250, é R$25, as 250 gramas. E ele é um café selecionado, o Alexandre e Nívia, eles fizeram a pós-graduação deles em especialistas de café. Eles foram os primeiros a montarem uma cafeteria no centro do Rio com uma torrefação própria. Eles compraram máquina de torrefação e ali eles vão em Minas Gerais, conhecem as produções, os produtores, buscam aqueles que estão relacionados num negócio que seja digno, né, de trabalho digno e de qualidade de grãos. Eles mesmos fazem a torra. Então, quando a gente recebe grupos aqui, a gente pode, por exemplo, fazer um tour do café, que é na mesma região, onde a gente pode ter tanto uma abordagem da arte de rua, com um pouco da escravidão, ou da escravidão com um pouco da arte de rua, ou um tour do café sobre o movimento laboral, porque esse é o lugar onde teve a primeira sindicato do Brasil, dos estivadores, e onde a gente fala sobre o café e a gente fala sobre qualquer um desses aspectos. A gente, de acordo com o grupo, a gente vê o que o pessoal quer focar e depois a gente vai para a cafeteria curtir um café delicioso desses parceiros. Eu peço para eles, agora na pandemia, eles estão trazendo aqui em casa, na minha janela. Não, é que é estranho serem produtores e a maioria da população não poder aceder. Realmente são situações que ainda estão com muitas desigualdades e não é desejável. Exato. Em relação, só gostava de deixar um apontamento. Em relação à escravidão, é importante realmente lembrarmos, portanto é bom vermos estes murais e a história. Realmente foram umas experiências horríveis. O que é triste é ainda hoje haver resquícios de abuso das pessoas, de escravidão e hoje não vemos a pessoa como uma pessoa, a pessoa humana. Isso é que é triste, porque nós pensamos no passado e o que não havia e o que havia sempre quem quisesse dominar o outro e hoje ainda se vê isso. E é triste que, com tanta evolução no mundo, ainda não chegamos onde deveríamos, que é respeitar o outro como pessoa. Porque o que está feito no passado, mal feito, muitas vezes, até a Igreja Católica também converteu, sei lá o que fez para passar a palavra de Deus, não é? Portanto, não podemos negar e não se justifica e foi horrível. Mas é pena que hoje ainda tenhamos muitos resquícios disso, se calhar consequência, não é, do que se passou, fica tudo muito arraigado. Pronto, era só esse apontamento que eu queria deixar, porque não foram só os portugueses, e foram muitos outros povos que quiseram dominar. Não estou a desculpar, porque eu não desculpo, não acho que haja desculpa. Há toda uma história e um passado que que deve servir para nos apontar um melhor caminho do futuro e tirarmos melhores conclusões e sermos pessoas melhores hoje do que foram os nossos antepassados. Era só essa mensagem de esperança também que eu queria deixar e agradecer muito. Gostei muito da experiência. Muito obrigada. Gratidão, Isabel. É fundamental a fala de vocês, porque ela equilibra dentro de nós uma colaboração coletiva.
né? Então, quando vocês trazem suas perguntas, suas mensagens, vocês estão descentralizando a minha fala. Eu tive uma apresentação de uma história, de um visual, e agora é o momento onde vocês trazem essa contribuição também. Então, isso é fundamental e isso ajuda também a desencadear os complementos de algumas coisas que precisam ser pontuadas. O quanto, por exemplo, estamos tão próximos desse passado, o século XX, o século XIX, está aqui batendo na minha esquina, né? Na forma colonizada como ainda estão as nossas mentes e como nós nos relacionamos, por exemplo, nas relações do trabalho até hoje no Brasil, e não só no Brasil, porque eu sei que em Portugal também é muito difícil, e também é isso, né? Como que nós estamos próximos de um passado onde a escravidão ainda é um fato presente. Ela hoje tem novas configurações, mas existem diversas pessoas sendo escravizadas nesse momento em diversas partes do mundo. Então, a sua fala, ela me deu a oportunidade de fazer a gente lembrar. E por que escutamos tão pouco, todavia, sobre essa escravidão contemporânea? Porque aqui no Brasil, pouco se escuta nas televisões, né? Nos jornais. Por que se fala tão pouco? Porque nós deveríamos ter mais oportunidade de saber sobre isso para até combater isso através dos investimentos que a gente faz sem saber, que hoje são dissimulados, né? Você investe na bolsa, você investe no seu banco e ele tem um nome tão técnico que você não sabe em que seu dinheiro está sendo investido. Mas às vezes ele está sendo investido numa companhia Vale do Rio Doce, por exemplo, que é uma empresa mineradora que faz devastações ambientais gigantescas no Brasil. Uhum. Ou você está investindo sem saber, assim como investiram ingleses, portugueses, espanhóis e holandeses na empresa da escravidão, e eles investiam, eram pessoas comuns como somos hoje, investindo cada um o seu quinhão na produção de navios, no carregamento desses navios e na escravidão de pessoas. Esse processo de escravização, ele continua sendo investido por nós sem que nós tenhamos consciência. Então, eu acho muito importante eu trazer isso, e eu estou trazendo isso porque Isabel trouxe um ponto. Muito obrigada, Isabel. Eu gostaria de saber se tem mais pessoas para contribuir. Obrigada. Obrigada. Kelly, eu gostava muito de agradecer, também gostei muito e é tão bom ver outras perspectivas e gostava muito de saber mais sobre aquilo que aprendeste nos últimos anos sobre a visão, não é? Qual é a herança que nós temos e quais foram as aprendizagens que nós ainda não fizemos. Mas estavas a falar na questão do investimento bancário, por exemplo, mas às vezes nem é preciso chegar a tanto. Primeiro queria dizer, em Portugal também muitas das coisas boas que nós produzimos também vai 95% para exportação e cá fica pouco. Também ainda temos, cá também temos isso. E depois às vezes nas coisas que nós compramos, eu por exemplo esta semana ia comprar feijão preto e vi que ele vinha da Etiópia e eu fiquei envergonhada. Como é que em Portugal, num supermercado, ao mesmo tempo que recebemos pedidos do Banco Alimentar Mundial para contribuir para ajudar as pessoas que estão na Etiópia a passar por um período tão difícil, nós temos feijão preto barato, um preço muito acessível nos nossos supermercados ou nas nossas roupas, é tudo a mesma coisa, não é? Tem tudo a ver esta consciência e estarmos muito atentos a tudo. É muito difícil, mas é muito preciso. E obrigada por esta reflexão também. Gratidão, Cristina. Muito obrigada. Scott, thanks for coming. Sim, mas isso é muito interessante porque também nos Estados Unidos agora a gente está falando muito das coisas que vieram da escravidão de faz 400 anos. Começava no ano nos Estados, nas colônias inglesas, em 1619. A escravidão aqui.
E ainda um problema enorme. E creio que tem muita gente que está, tudo bem, que eles ficam com a bandeira de Confederacy, que é um símbolo, sim, que é um símbolo odioso para a gente que sentem que o racismo é muito mal. E com protesto, com tudo a gente falando de as vidas pretas valem, como dizem assim? Isso. Importam, sim. E, bueno, eu sou muito liberal, então, e também como eu morava na Bahia, onde a maioria da gente são misturado preta, índio, português. E dá outra mentalidade. Scott, você lembra que eu já estudei isso algumas vezes, mas como eu falei, eu sou meio ruim com data. Quando foi mesmo que teve a secessão aí, a vinda... porque teve colônia aqui em São Paulo, do pessoal dos confederados. Você sabia disso? Os confederados? Sim. Você teve... a data, você lembra? De quê? A data que teve a secessão aí dos confederados, criando toda uma confusão. É porque eu também não lembro, já li isso várias vezes, mas eu sou ruim com memória, então... sim. Sim. Se acaso lembrar, pode falar. Eu sei que às vezes né, a gente lê essas coisas tantas vezes, mas para lembrar aquela data exata... Eu sei que vários americanos, nesse período, eles receberam o apoio do governo brasileiro numa época em que estava... uma das políticas eugenistas era promover novas migrações europeias e também de americanos para estabelecerem aqui novas colônias, porque o Brasil ainda era escravocrata. Então, acho que era 1860, por aí. Então, vieram vários americanos e fundaram aqui em São Paulo, no interior, a colônia de Americana. E aí eles receberam verba do governo, aqui ganharam uma grana, porque eles pensaram, agora que não tem mais escravidão nos Estados Unidos, a gente pode ter uma oportunidade de construir uma nova, manter a nossa status lá no Brasil. E aí por isso que o pessoal no interior de São Paulo fala muito com sotaque americano. Eles falam porta, porque é exatamente isso. E tem umas 3 colônias lá, e tem um pessoal bastante racista ali também, que veio desse mesmo pensamento, bem vivo, está bem bolsonarista o pessoal ali hoje, não. Os descendentes. O que eu vi quando eu morava na Bahia não era tanto de racismo. No meu colégio, Antônio Vieira, como saúde, eu era alumna do colégio Antônio Vieira, que o cor não importava tanto, mas o dinheiro era muito, nos anos 70, 78, eu vi muito classista. Sim. Se você tinha dinheiro, aqui, bem, extremamente classista, tudo resquício sim. também dessa herança. E o Scott, ele é amigo de Sayuri Koshima, que é a nossa guia, parceira, amiga, né, relacionada com um amigo e com a Mushima, com o trabalho que Bárbara está fazendo conosco, lá de Salvador. Então, aí estamos todos conectados com muito axé, muito carinho. Luísa também colaborando bastante na formação dessa equipe, desse time. Nesse momento difícil, onde a gente precisa realmente estar juntos, né? E uma coisa bem bacana que eu gostaria de trazer também de mensagem, como uma das coisas culturais que nós temos, que a gente precisa preservar, e que tem muita interferência, mas vem das nossas raízes africanas e indígenas, também um formato de conversa e de participação que se chama circular, onde primeiro falam os mais experientes, os mais velhos,
né, os mensageiros, e aí vai circulando a fala entre aqueles que também não foram representados e não falaram, dependendo. E essa é uma oportunidade que nós temos de exercitar isso. Eu gostaria de saber quem ainda não falou, ou se alguém está tímido e gostaria de ligar a câmera. Eu adoro ver o rostinho de vocês. Eu sou apaixonada por gente. Então, quem quiser ligar a câmera, fica à vontade. Quem não quiser, eu entendo. Às vezes está de bob na cabeça, está de toalha de banho. Eu também não quero ver gente pelada hoje, gente. Alguém mais gostaria de colaborar? Kelly, a gente está aqui impressionada porque somos brasileiras e a gente não sabia direito essa história de americano em São Paulo, e faz todo sentido essa história do sotaque, esse bolsonarismo. Muito. Impressionante. Vocês estão em São Paulo, né? Aonde? Eu fico em BH e a gente está no Rio, na verdade. Que eu tô na casa do Rio. Tomando chuva que tava, né? Tomando chuva. Mas hoje deu para pedalar um pouco, então tá bom. Hoje ficou legal. Que bom. Passarinho estão aqui cantando. Mas eu acho incrível também, porque eu tive a oportunidade de fazer o tour pessoalmente. Ela estava comigo, inclusive a gente fez com a Bárbara, que você indicou. Com a Isabela. Com a Isabela, perdão, com a Isabela Vargas. E como a gente vê os resquícios, né, que você falou, assim, a população em situação de rua hoje, a maioria é preta. A gente comemorou ontem no Brasil o Dia da Consciência Negra e como comemoração, um negro foi assassinado, espancado em Porto Alegre. Então, assim, é muito duro ver como se passaram tantos anos e a gente ainda continua vivendo isso aqui todos os dias, sabe? É muito duro, muito duro. Me dói mesmo. Quando você falou, deu uma fisgada aqui. Obrigada, Luísa, pelos detalhes fundamentais, sensíveis também. Aqui atrás apareceu a minha mãe. Ela não pode ver eu fazer live, gente, que ela quer aparecer. Ela é muito engraçada. Ela faz assim, para manter a tradição, eu acho. Aí, a primeira vez que eu fiz, ela resolveu lavar o quintal. Aí dava jogando água, varrendo com a vassoura. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus. Ai. Alguém mais? Quer trazer uma mensagem de onde quer que esteja, de alguma cidade de São Paulo, Minas, Portugal, África, onde mais? Os sotaques. Eu só queria dizer uma coisa, Kelly, é que em relação àquilo que a gente compra, que nós temos que pensar um pouco o que é que está por trás das coisas que a gente compra, porque a escravatura, como a gente dizia, existe hoje em dia. Eu ainda esta semana estive a dar uma aula numa universidade sobre a responsabilidade social das empresas e falámos dos telemóveis, dos celulares, e de como os estudantes apresentaram uma imagem da criança europeia a dizer que queria para o Natal um novo iPhone e entretanto no Congo as crianças metidas dentro da mina a quererem sair completamente extenuadas, pequeninas ainda, e os irmãos mais velhos a dizer não, ainda é preciso mais não sei quantos quilos, portanto já não me lembro que minério é que era que ele tinha que utilizar para nós termos algo para comer para o jantar. Isto é uma situação de hoje. É uma situação de hoje em que crianças estão a ser escravizadas para que nós tenhamos o último iPhone, e só queria deixar ficar esta ideia para que eu acho que é importante que a gente pense sempre no que está por trás daquilo que a gente compra e que a gente deixe de ceder a esta sede de consumir, de ter sempre o último modelo de tudo, porque se calhar é melhor, é melhor pensar que podemos fazer de outra maneira e que as outras crianças nos outros países e outros adultos têm o direito de serem respeitados, porque ao fim e ao cabo nós continuamos a escravizar e muitas vezes a gente desculpa-se com o facto de dizer mas foi a empresa, não fui eu, sim, mas eu comprei à empresa. Então a gente é cúmplice da exploração que ainda se faz. Pronto, é só uma mensagem sei lá, não sei muito bem como é que a gente a pode classificar, mas dizer que realmente a escravatura existe hoje em dia, continua a existir,
quando pensamos bem, por exemplo, as crianças do Congo e os adultos do Congo que estão a ser vítimas desta escravatura, aquilo que eles produzem vem para a Europa e vem para os Estados Unidos e vem para o Ocidente em geral. Portanto, o problema continua a existir e eu acho que é preciso a gente falar dele, que é para as pessoas se consciencializarem que realmente temos que mudar. Já é tempo. E cada um de nós somos seres sociais e políticos, agentes de extrema importância no impacto do que a gente faz. Então, se a gente vive 80 anos, 60, na ignorância, são 60 anos de agressão à natureza. Então, quanto antes a gente ir se educando, se engajando em experiências como essa, para prestigiar histórias de pessoas como eu e outras parceiras que vêm contando suas histórias para mantê-las vivas, para nos educar, para sair da ignorância, porque a gente só pode sair da ignorância quando a gente consegue identificar o que é essa ignorância. A gente não pode sair de algo que a gente não sabe. Então, quando a gente estuda, se educa, a gente consegue identificar algumas coisas e consegue se libertar. Nesse processo de libertação, ele é um processo de cura no qual a gente não consegue mais viver sem ele. Eu deixo aqui a mensagem de busca da natureza. Busquem a natureza, ela é uma alma verdade, porque quando a gente está junto dela, a gente só pode protegê-la se a gente tiver um contato de botar nossos pés no chão, sem sapatos, se a gente pode tocar uma árvore, se a gente pode mergulhar num rio, subir uma montanha, sentir o vento na nossa pele, o som, que mensagens são trazidas pelas folhas das árvores nos nossos ouvidos. Cada árvore tem seus espíritos e a terra também tem. Então, somente em contato com ela, e nós somos parte dessa natureza, por isso, ela é tão grande que é quando estamos junto dela que ela energiza a gente. Se a gente se desconectar, a gente adoece, a gente enfraquece, a gente empobrece, e com isso a gente empobrece os outros e o mundo também. E aí a gente escraviza, a gente desvaloriza, e a gente sofre, e a gente não sabe por quê. Então, Ubuntu para vocês, gratidão a Luísa, a Scott, a Kelly, ao Paulo, a Isabel, a Bárbara, a Cristina, a Ângela, a Patrícia, a Cândida, a Nete, Isabel, Cíntia, Jaime, Tereza, Raquel, Milur, Camila, Cristiane, e espero que eu tenha falado o nome de todos, que ao menos são os que eu estou vendo aqui nessa tela. Falta aqui o amigo da Isabel que está a querer mostrar-se e que é uma parte da natureza. Isabel, como é que ele se chama? Isabel. Isabel, como é que se chama o cachorrinho? Não está a ouvir. Estou a ouvir. É a Eletra, é uma cachorrinha e quer ir à rua, está na hora dela. Gratidão a todos vocês. Obrigada, Kelly. Grande beijo. Obrigada a todos pela vossa presença e até muito breve, tá? Aguardo vocês aqui no Brasil também. Se puderem ligar a câmera só para a gente fazer um print com todo mundo. Sim. Sim. Ótima ideia, que lindo. Vamos ver quem é que vai ter coragem aí. Vamos lá, gente, abrindo a câmera. Que festa! Muito legal, né? É muito bom ver vocês. Que delícia! Oh, mais câmera, Cândida, Miluz, Anete. Ó, quem me ligou, na próxima vez, tira as ceroulas e vem preparado para mostrar a câmera. Valeu, Jaime. Ai, legal, que bom. Gente, muito obrigado, muito interessante tua apresentação. Obrigada. Que bom. Obrigada. Gratidão. Obrigada a todos pela vossa presença. Obrigada, Kelly. Obrigada. Obrigada também, Babi. Kelly, obrigada, gente. Beijinho. Beijinhos a todos. Boa noite para todos, tá? Hoje eu sou a dona da casa. Vou esperar vocês saírem aos poucos, porque eu sou uma pessoa educada, anfitriã. Então vá, vamos embora. Vamos embora? Vamos passear. Bom passeio. Obrigada. Muito legal. Legal, a Cândida apareceu, o Jaime também, que coisa boa.
Obrigada. Obrigado, Kelly. Obrigado. Era muito bom. Gratidão, Scott. Volte sempre. Tchau. Obrigada. Tchau, Cândida. Tchau. Meninas, muito obrigada, força. Foi lindo o evento. Foi super legal. Foi muito, muito, sim, gostei muito. É muito energizante mesmo. O meu carinho tá aí, eu fico muito feliz. A Bárbara, a Dani, ela tá com a parte 2 do tour da arte de rua e pode contactá-la. Falei de ti, tá? Falei de vocês, para poder estar chamando ela para fazer essa experiência. Ela tá fazendo com o projeto Walls, que inaugurou. Ô, Kelly, a Débora tá apaixonada com você aqui, ó. Só amor, Débora. Vamos lá. Kelly, eu moro no Rio. Eu tava falando com a Luísa, que a gente fez um passeio com a Isabela no passado, e como a gente não sabe a nossa história mesmo, né? Isso não é contado pra gente na escola, e a gente tem que correr atrás, e mesmo correndo atrás, se você não tiver a fonte ideal, você vai continuar com a história eurocêntrica. Então, assim, depois de velha que eu comecei realmente a buscar... você falou, eu sou de Umbanda, né? Eu sou espírita de Umbanda, e aí quando você falou, eu falei, nossa, que incrível, isso aqui, porque muitas das histórias que eu escutava veio mais da religião do que da escola, sabe? Tipo, é isso que você falou, pegar a ancestralidade, né? E conversar com família, e com as pessoas mais velhas, e escutar. É muito rico, né? Olha os fundamentos aí, viu? Você nem demorou tanto assim para ter o encontro. Você agora está um pouco mais racional, talvez, né? Essa busca, um pouco mais intencional. Sim. Mas a sua guia está aí. E isso é maravilhoso, fazer parte, contribuir e crescer junto com a sua contribuição. Obrigada. Obrigada a você, que isso. Então tá, Então, meninas. aliviada, Kelly, depois desta corrida, esta maratona que tu fizeste. Foi, essa semana foi intensa. Eu nunca tinha feito isso, gente. Foi intenso mesmo. 3 eventos e ainda participei de 2 outros eventos, mas assim, como storyteller foram 3. Não vou fazer 3 de novo. Isso é coisa de iniciante no mundo virtual. 2 para fazer, tudo bem. Talvez até 3 dê para fazer. Se eu fizer muitas vezes, a gente fica mais treinada. Mas, meninas, agora eu vou pedir licença que eu bebi 1 litro d'água, então já tá no meu chuveirinho. Vai lá, Kelly. Foi ótimo, viu? Deu tudo certo, foi muito bom mesmo. Bárbara, obrigada, viu? Um beijo. Até a próxima. Obrigada. Obrigada, Luísa, pelo trabalho que tu fizeste também, tá? Imagina. Um beijo. Foi fera. Beijinhos para vocês, tá? Tchau. Arrasaram, cara. Débora mandou ver. Bárbara mandou ver demais. Valeu, Bárbara.